Oi, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? Um dos livros mais gostosinhos da literatura universal e um infanto-juvenil maravilhoso, O Jardim Secreto, é a mais uma das resenhas que eu estou trazendo aqui para o projeto Ler no Resident Evil. E uma história maravilhosa, gente, que eu quero muito compartilhar com vocês. Fica até o final aí. Vocês vão ver por que eu gostei tanto desse livro. Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao canal. E eu trouxe a resenha de O Jardim Secreto, gente. Um dos livros mais gostosinhos que eu li até hoje. E um infanto-juvenil que realmente me prendeu bastante até eu terminar a leitura. Fazia tempo que eu não pegava livros infanto-juvenis para ler. Não, quer dizer, nem tanto tempo assim. Eu li 2 esse ano. O Alice no País das Maravilhas para o Literufra. Um livro que eu confesso que eu abandonei, gente, eu confesso. E o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que foi uma leitura infanto-juvenil que eu gostei demais. Tanto que vou deixar aí nos cards o blog do livro. Só que, gente, esse livro, O Jardim Secreto, foi tão gostosinho porque foi assim, deu uma quebrada, porque de abrir pra cá li vários livros muito pesados, a Aristóteles e Dante, por exemplo, Flores para Algernon, e O Jardim Secreto foi aquele livro leve que foi pedido agora em julho, foi maravilhoso, e foi uma proposta de literatura infanto-juvenil com proposta de férias frustradas, que era a temática do nosso projeto aqui, do Resident Evil, que é a temática Bem-vindas Férias, só que não, fazendo alusão às férias frustradas de Claire Redfield, que foram as piores possíveis. Ela foi para uma ilha-prisão, depois foi para a Antártida, numa base lá da Umbrella, sendo que ela foi para Paris. E era para ela ter passeado, gente. Se ela fosse uma pessoa normal, eu teria aproveitado o passeio em Paris. Ela teria aproveitado. Eu teria aproveitado, gente. Uma viagem para Paris, quem não ia aproveitar? Mas o caso dela, gente, ela foi por outros motivos. Mas tudo bem, a gente perdoa. Afinal de contas, ela tinha um irmão desalmado que não deu notícia para ela. Por aí. Só que agora eu vou falar um pouco da Frances Hodgson Burnett, que é uma autora de livros infantos juvenis. Ela foi casada 2 vezes, teve filhos do primeiro casamento e durante toda a trajetória ela escreveu muitos livros infantos juvenis. Além de Jardim Secreto, ela também é autora da Princesinha, que é também um livro infanto juvenil que narra a história de uma menina que veio da Índia para poder estudar numa escola interna no Ocidente enquanto o pai dela vai para a guerra. Parece que é um padrão, né, gente? Parece um padrão, mas não é. E nesse caso aqui, vou falar também um pouquinho das 2 adaptações que tem desse livro, O Jardim Secreto. A primeira adaptação para as telonas foi o primeiro filme, que foi de 1993, e eu acho que para minha percepção, além de ser um filme mais leve, é o mais próximo que tem dessa obra original aqui. E tem uma adaptação de 2020 da HBO, que também foi adaptada para as telonas. Eu acho que para mim ela não foi tão satisfatória, mas ela trouxe uma questão que eu vi no romance que lá foi melhor trabalhada. Eu acho que as 2 adaptações são muito boas, a sua maneira, cada uma, e acho que vale a pena assistir, porque a de 2020 em particular, ela apontou uma coisa lá que eu achei que no romance apareceu, e olha que é um infanto juvenil, imagina se fosse um romance mesmo de verdade, bem pesado, com temas muito fortes, mas por ser um infanto juvenil, o tema foi abordado ali, mas de uma forma muito leve. E agora a gente vai falar sobre o enredo, porque aconteceu justamente assim. A Mary Lennox, que é uma menina de 10 anos, que vivia com todo conforto, os pais dela na Índia, que até então era uma colônia britânica, a Inglaterra colonizava a Índia, daí ela tem toda uma vivência, uma cultura ali dentro da cultura indiana. Então, de repente, teve um surto de cólera no país e ela precisou ser obrigada a ir viver com os parentes dela na Inglaterra. Os pais dela morreram ali, mas até então, naquele contexto, ela vivia com todo conforto e mimo, criada de forma muito mimada pelos pais que ignoravam ela e deixavam ela a maior parte do tempo aos cuidados dos criados, ou seja, a Mary ficava ali meio que a Deus dará. Ninguém dava atenção real para ela. Os criados supriam as necessidades dela, mas deixavam ela lá no canto dela. Tipo, vamos só suprir as necessidades dela, mas deixa ela lá. Tanto que as aias, que eram as criadas pessoais na época, elas simplesmente não ficavam muito tempo no emprego porque não aguentavam a Mary. Ela era uma alecrim dourada, gente. Ela tinha um temperamento péssimo, era mimada, histérica, ela vivia fazendo birra por qualquer coisa. Era típica alecrim dourada mesmo. Só que por causa dessa situação, dela perder os pais para a doença, para o cólera, até então, e ela precisar atravessar o continente e o oceano, literalmente, para poder voltar. Voltar não, ela foi criada na Índia, então, mas ela voltou para a Inglaterra dos parentes dela. Os pais dela eram ingleses, mas que viviam ali na Índia. Então ela voltou para ali, ela foi para aquele contexto, na verdade. Um contexto para ela foi um choque cultural enorme, porque ela era uma inglesa, mas
uma educação literalmente indiana. E lá ela teve um choque cultural enorme. Primeiramente porque ela precisou se ajustar a uma outra cultura que não era a indiana. Ela precisou também se ajustar a um novo estilo de vida, que apesar do tio ser abastado, o Sir Archibald Craven era um homem muito abastado. No entanto, os criados ali da casa, da mansão Miss White, onde ela passou a morar, meio que também deixaram lá Deus dará. Ou seja, ela precisou se ajustar a uma outra rotina. Os criados não davam a atenção que os criados indianos davam para ela. Ou seja, ela precisou desenvolver um senso de autossuficiência, de passou a cuidar de si mesma. E nesse processo, a Mary meio que teve uma curva de crescimento ali. Porque ela, além de ter esse choque cultural enorme, que é uma cultura totalmente diferente da qual ela convivia e cresceu, ela também precisou mudar todo o estilo de vida dela, até a forma como ela pensava em relação às pessoas. Ela se viu tendo umas atitudes muito diferentes e começou também a analisar a si própria. A mesma oportunidade teve o primo dela, que durante o romance ela vai e descobre onde ele fica. O primo dela também era uma criança muito mimada, outro alecrim dourado. Os dois aprenderam muito um com o outro e também aprenderam consigo mesmos, com as próprias atitudes. E até o tio deles, que vivia ali viajando, não vivia dentro de casa ali fazendo a manutenção da casa, também precisou ter uma curva de crescimento. E essa curva de crescimento começou com a sobrinha dele. De modo geral, para mim, eu não sei se esse romance pode ser encarado desse jeito, mas para mim, pelo menos, mesmo sendo infanto-juvenil, eu encaro ele como um romance de formação porque há uma curva de crescimento de todos os personagens. Não só a Mel e o primo, ou até o tio aprendem alguma coisa, mas as pessoas à volta dela aprendem também, elas também têm percepções. Uma coisa que eu achei muito interessante, que chamou muito a minha atenção, foi a questão da forma como os ingleses ali encaravam a Índia, sua colônia, de uma forma muito preconceituosa e até racista. É até uma fala que eu também percebo muito na escrita da Frances Burnett, que é uma visão um pouco racista das colônias. Eu não posso nem criticar muito, porque eu acho que eu já tinha essa visão do Brasil também, e o próprio Brasil também tem uma visão racista de si mesmo. Mas eu acho que nesse romance aqui chamou muita atenção por causa de umas observações que, por exemplo, a Marta, a criada que ficou ali, meio que estreitou laços de amizade com a Mel e também falou algumas coisas de cunho muito preconceituoso que a Mel reagiu na mesma hora. Pra mim foi até uma surpresa, mas nem tanto porque a Mel, ela crescendo na Índia, conviveu com a cultura indiana, então ela meio que tem uma opinião ali. Ela não defendia criados, tipo, pra ela criados ali era pra agir de forma subserviente, atender as necessidades dela, mas ela não tinha visão, por exemplo, escravagista que a maioria das pessoas nas colônias tem. Ela não tinha essa visão. Para ela, não eram os criados indianos, eram os criados. E ponto, porque ela não tinha essa distinção de criados, sendo ou de um país colonizado ou do país metrópole, ela não tinha essa percepção. E eu achei isso muito legal da parte da Mary. Não por ela ser um personagem tão bom e tão bem desenvolvido, mas porque como ela cresceu naquela cultura, ela não tinha essa percepção que, na verdade, que a maioria dos países na metrópole costuma ter dos países colonizados. E sobre a Índia em si, que é uma coisa assim, um pequeno adendo que eu queria trazer, que é uma coisa de curiosidade que eu até anotei, uma coisa assim que eu até anotei no meu livro digital aqui, que eu li pelo Kindle, na minha edição, nessa edição aqui, da Penguin e-Readers. Aí eu anotei isso, e foi bem interessante, porque a Índia ela é um país que, mesmo tendo abolido o sistema de castas em 1950, na década de 50, até hoje ele é um país que ainda tem uma cultura baseada no sistema estratificado de castas. A gente pode ver, por exemplo, na série Inumanos da Marvel, aquele desastre de série, um exemplo de como é o sistema de castas e como ele funciona e como ele estratifica as relações sociais. É bizarro, gente. Apesar do sistema de castas ter sido abolido na década de 50, ele até hoje afeta as relações sociais. É muito bizarro, gente. Mas deu para ver mais ou menos aqui. E eu vi outros aspectos da Índia aqui, achei super interessantes. Eu anotei aqui, eu acho que se eu for trazer todos esses aspectos aqui, o vídeo vai ficar gigante. Mas, de modo geral, eu não vi só a questão do romance de formação. Eu encaro o Jardim Secreto como um romance de formação, já que há uma curva de crescimento de todos os personagens, mas eu encaro também como um romance que traz uma nova perspectiva, não só das relações sociais, das lutas de classe, porque há uma diferenciação ali de luta de classes, por exemplo, entre a Mary, que é uma criança abastada, ela não deixou de ser uma criança abastada porque ela veio morar com o tio, ao contrário, a situação financeira dele era até muito melhor que a dos pais dela, mas também pela percepção que tanto ela como o Collie passaram a ter das pessoas que cercavam eles. Eram pessoas que os serviam, mas porque eles passaram a ter um pouco
pouco de empatia. Eles mudaram completamente. Daí eu encarar esse romance como um romance de formação. E essas são aqui as minhas pequenas impressões. Esse livro foi escolhido propositadamente para o projeto Lendo Resident Evil desse trimestre, justamente por ele trazer essa questão de férias frustradas em forma de anedota, bem divertido, mas porque nessa questão de férias frustradas aqui, eles têm uma curva de crescimento enquanto personagens. Assim como a Claire, apesar dela passar por todas aquelas situações ali, ela não voltou só com trauma, ela voltou com uma curva de crescimento. Ela, meio por meio de uma experiência agridoce, porque ela perdeu uma pessoa que passou a ser uma pessoa muito querida para ela entendeu como é que as coisas realmente funcionam. Aqui é a mesma coisa. A Mel, apesar da perda dela, ela perdeu os pais, ela teve uma curva de crescimento ali porque ela precisou aprender coisas muito importantes sobre relações interpessoais, familiares, e ela cresceu como pessoa porque ela se tornou uma pessoa melhor. Não do jeito como está aqui no romance. O que está aqui no romance, e para mim é uma visão também um pouco racista, porque a autora deu a entender que ela vindo da colônia para a metrópole foi uma mudança positiva. E eu não encaro desse modo. Eu encaro como ela veio de um contexto familiar em que ela era negligenciada e na casa dos tios, onde ela passou a ter que ter uma jornada de crescimento e autossuficiência, ela aprendeu a ser uma pessoa melhor. Eu amei ler esse livro, Infanto Juvenil, eu amei cada linha dele. Eu confesso que eu demorei um pouco para ler, porque queria ter terminado em julho mesmo, mas eu terminei final de agosto. Mas eu gostei tanto desse livro, gente, porque ele trouxe uma ideia assim, que a gente pode aprender tanto com experiências boas como pelas experiências ruins. Mesmo as experiências ruins, elas trazem uma curva de crescimento que fazem com que a gente se torne pessoas melhores. Eu quis trazer essa resenha aqui justamente porque vai ser a segunda aqui. Eu não sou essa pessoa que lê de uma vez e vai fazendo, não. Gente, conforme os livros forem terminando, aí eu trago as resenhas. Eu tô numa vibe esse ano que eu quero ler por prazer. Mesmo que eu traga livros para esse projeto, mas eu gostaria de ler assim para me divertir com as leituras, para ter uma curva de aprendizado também. Os livros que eu li esse ano, eles me trouxeram uma curva de aprendizado muito boa e também me tornaram uma leitora melhor. E mais exigente, vou ser bem sincera. Eu gostei. Eu tô lendo muito mais clássicos esse ano e muitos calhamaços. Eu percebi isso pelas leituras que eu tô separando, inclusive para o ano que vem. Inclusive, mas eu percebi, gente, que as leituras que eu estou fazendo para esse projeto e não só para outras questões espontâneas, clubes de leitura, eu percebi que eu estou fazendo nesse projeto, eu estou fazendo leituras bem impactantes, que fizeram realmente eu me entender como leitora. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se você gostou, é só continuar acompanhando aqui. Me diz se você leu o Jardim Secreto, se você leu, o que foi que você mais gostou, qual foi o personagem que você mais gostou, detestou. Eu confesso que eu detestei o Colin no começo, mas aí eu quero ouvir de vocês, o que vocês acharam de O Jardim Secreto. Se vocês já leram, se não leram ainda, se pretendem ler, me contem aí nos comentários. E se você gosta de leitura, literatura e tudo relacionado ao mundo dos livros, é só se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o @ aí na tela, que é para você seguir e acompanhar meu trabalho lá também, porque eu também vou deixar alguns carrosséis sobre essas leituras desse ano lá também, para vocês terem uma ideia de como foi a jornada de crescimento enquanto leitora. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!